Jonas estava com depressão porque ele estava num lugar que não era o seu. Ele estava se colocando no lugar de Deus. Deus é o único que tem o poder de decidir quem deve viver e quem deve morrer. E Jonas estava fazendo isso por Deus. Há um momento na Bíblia que Deus decide destruir uma cidade com mais de 120 mil habitantes. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, levantou um profeta para levar a mensagem de alerta a este povo que estava afogado nos seus pecados. Mas este profeta, por sua vez, tomou uma atitude inesperada que colocou em jogo o futuro desta cidade. Se você lê a Bíblia, se você estuda a Bíblia, se você medita na palavra de Deus, é bem provável que você já saiba de quem nós estamos a falar. Nós estamos a falar do profeta Jonas. Neste vídeo nós vamos ler o livro de Jonas por completo. Não se preocupe, são apenas 4 capítulos. E eu vou pedir para você que já leu o livro de Jonas, para você que já estudou o livro de Jonas, deixar nos comentários os insights que você teve, porque isso vai agregar na vida daquelas pessoas que vão ver este vídeo. Bom, mas antes de começarmos o nosso vídeo, eu vou pedir para que, se você for novo aqui no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo que nós formos postar por aqui. Eu também vou pedir para que você deixe o seu like. Fazendo isso, você vai passar a mensagem para o YouTube que este conteúdo é relevante. E o YouTube, por sua vez, vai entregar este conteúdo para mais pessoas, pessoas que buscam conhecer mais a palavra de Deus. Eu vou pedir ainda, no final deste vídeo, que você deixe o seu feedback nos comentários. Camupa, entendi perfeitamente. Camupa, não entendi aquele ponto. Podes me explicar melhor? E eu vou me programar para, nos próximos vídeos, trazer o esclarecimento da sua dúvida. Só mais uma coisa que eu quero te pedir. Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Fazendo isso, você apoia este ministério. Você leva esta mensagem daqui do YouTube para outras plataformas. Se você quiser fazer cortes, se você quiser postar no seu Instagram, qualquer outra rede social, fique à vontade. Este vídeo é de utilidade pública, ok? Bom, agora, sem mais conversa de introdução de vídeo, vamos para o vídeo de hoje. O que eu vou fazer é compartilhar a minha tela do celular para que vocês possam me acompanhar na leitura, porque se eu ler na minha Bíblia física, o que vai acontecer? Vocês não vão prestar atenção no texto. Vocês vão simplesmente me ouvir e qualquer coisa que acontecer, vocês vão se distrair. Agora, se vocês prestarem atenção na tela e me ouvirem, vocês vão ficar mais conectados comigo. Bom, então a minha tela está aparecendo aí para vocês. Este é o capítulo 1 de Jonas e o título deste capítulo é A Vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então é aquilo que eu falei na introdução do vídeo. O povo estava afogado nos seus pecados. Alguns comentários que eu vi que os ninivitas matavam os seus inimigos e penduravam os corpos nos muros da cidade. Então era uma maldade em extremo. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então Jonas de primeira aceitou, mas ele tomou uma decisão contrária àquela que ele fez parecer a Deus, que é ir para uma direção oposta daquela que Deus tinha lhe enviado. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus. Repare que a palavra Deus aqui está com D minúsculo, ou seja, eram deuses pagãos. E lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Então, enquanto os marinheiros estavam agitados, lutando por suas vidas, tentando sobreviver, Jonas tomou a decisão de descer ao porão e tirar uma soneca. Repare que o texto diz, e dormia profundamente. Não é aquela soneca que você dorme, mas está ouvindo o que está acontecendo lá fora, não. Ele dormia profundamente.
Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. É bem provável que aqui neste momento você deve estar se perguntar: mas Camupa, Deus apoia participar em apostas? Não, Deus não apoia isso. Mas Deus usou esta situação para se mostrar a estes marinheiros. E você já vai entender o porquê. Agora vamos para o versículo 8. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Encheram Jonas de perguntas. E ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. É interessante porque os personagens influentes na Bíblia, sempre que vão falar sobre a sua fé, apontam para Deus como o Criador do céu e da terra. E é óbvio, por quê? Porque no princípio criou Deus os céus e a terra. Então a nossa fé está fundamentada no Deus Criador dos céus e da terra. É por isso que nós não acreditamos em teorias do Big Bang. Nós não acreditamos em teorias do evolucionismo. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Então Jonas declarou que estava fugindo da presença do Senhor. Aqueles marinheiros estavam numa situação de vida ou morte e eles ficaram possuídos de medo. Porque Jonas disse que tudo o que estava acontecendo era porque ele fugiu de Deus. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Então eu começo a imaginar aqui a cena. A cada palavra que Jonas falava, o mar se agitava mais ainda. E eles perguntaram: o que é que nós vamos fazer contigo? Ok, você está a fugir da presença de Deus, mas o que é que nós vamos fazer contigo? Versículo 12, Jonas respondeu: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Ou seja, os homens olharam para aquela situação e pensaram: ainda há esperança, nós não vamos matar esse homem, nós não vamos jogar este homem no mar. Mas aí Deus responde, agitando cada vez mais o mar. A tempestade se intensificava. Versículo 14. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então eles aí entenderam que era a decisão de Deus. O Senhor fez conforme lhe aprouve, fez do jeito que ele quis. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Então imagina a situação. Jonas fala assim: olha, tudo isso está acontecendo por minha causa. Se vocês me jogarem no mar, tudo vai passar. Os homens pegaram em Jonas, jogaram no mar e a tempestade passou. Aqueles homens puderam dar mais credibilidade à palavra de Jonas quando isso aconteceu. E eles entenderam que Jonas adorava ao Deus verdadeiro. Ou seja, Deus usou aquela situação para se manifestar na vida dos marinheiros. Nós vemos que lá atrás os homens estavam se incentivando, estavam falando uns aos outros para que orassem aos seus deuses, certo? E aqui eles estão oferecendo sacrifícios ao Deus verdadeiro e fazendo votos. Às vezes eu paro para pensar em que votos são esses, né? E eu acredito que um dos votos deve ter sido: Deus, eu vou te servir para o resto da minha vida. Versículo 17. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Bom, essa parte vocês já conhecem, certo? E agora vamos para o capítulo 2, e o título do capítulo 2 é A Oração de Jonas no Ventre do Peixe. Aqui é onde Jonas ora, Jonas reconhece que
ele cometeu um erro e pede pela misericórdia de Deus. Versículo 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Então, no capítulo 2, Jonas se arrepende, pede perdão da sua decisão e agradece a Deus por ter sido misericordioso com ele. Capítulo 3, Jonas prega em Nínive. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. É interessante que se você voltar no capítulo 1, você vai ver que diz: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. E é interessante que esse personagem Amitai, o pai de Jonas, aparece apenas 2 vezes na Bíblia. Aparece aqui em Jonas capítulo 1, versículo 1, e depois aparece em 2 Reis 14, versículo 21. Jonas 3, versículo 1, veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Este ponto aqui é onde nós entendemos que Deus, independentemente de nós sermos pecadores, Ele tem colocado diariamente a sua misericórdia ao nosso alcance. A sua graça tem estado diariamente ao nosso alcance, porque Ele deseja que todos se salvem, ok? Nínive, embora ser uma cidade que praticava muitos pecados, era uma cidade importante para Deus. Para você que me assiste, não sei em que tipos de pecado você está afundado, mas é importante que você saiba que você é importante para Deus. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. O arrependimento dos ninivitas. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e os seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamaram fortemente a Deus, e se converteram cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Bom, é muito importante que você entenda que Deus aqui não se arrependeu no sentido literal. É essencial nós entendermos que a Bíblia é Deus se comunicando com o homem na linguagem do homem. Então, muitas das vezes, Deus teve que usar a linguagem que o homem entende. É claro que Deus tinha decidido que iria destruir Nínive, mas com uma condição. Se eles se arrependessem, ele desistiria de destruir Nínive.
A mesma coisa acontece nas nossas vidas. Nós somos pecadores. Nós estamos destinados à morte. Mas a partir do momento que nós nos arrependemos, Deus nos perdoa e Deus nos dá o dom gratuito, que é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus. Ok, vamos ao último capítulo, Jonas 4, o descontentamento de Jonas. Com isso se desgostou Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrependes do mal. É interessante que quando eu era criança eu pensava que Jonas fugiu por medo da maldade que o povo ninivita fazia. Mas aqui nós vemos que Jonas fugiu justamente porque sabia que Deus iria perdoar os pecados. E na visão de Jonas, aquele povo deveria morrer, devia sofrer as consequências das suas ações. Versículo 3. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Presta atenção no versículo 3. Versículo 4. Disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma. E ali fez uma enramada e repousou debaixo dela. Enramada eu acredito que deve ter sido uma sombra. A sombra até ver o que aconteceria à cidade. Então Deus falou com Jonas: é razoável essa tua ira? Eu nesse momento imagino Jonas cruzando os braços, dando as costas para Deus, como se fosse uma criança. Ele se colocou num lugar para ver o que aconteceria, porque na cabeça de Jonas, os ninivitas deveriam morrer. Ou seja, eles praticavam uma maldade que era imperdoável na visão de Jonas. A lição do Senhor. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Já foram 2 vezes que Jonas pediu a morte. Eu já vou falar sobre isso. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Vou parar aqui, nós já vamos falar sobre isso. Jonas, por 2 vezes ou 3 vezes, pediu a morte. E nós já vimos aqui no canal, quando eu falei sobre depressão à luz da Bíblia, que pessoas com depressão têm pensamentos recorrentes de morte. Ou seja, de alguma forma, Jonas estava com depressão. E eu vou vos explicar por quê. Jonas estava com depressão porque ele estava num lugar que não era o seu. Ele estava se colocando no lugar de Deus. Deus é o único que tem o poder de decidir quem deve viver e quem deve morrer. E Jonas estava fazendo isso por Deus. Sabes, para você que está passando por um momento de depressão, é muito importante que você saiba que você está num lugar que não é o seu. O seu lugar é com as pessoas, passando momentos felizes, alegres, e não se fechando, e não se isolando, não se afundando na tristeza. Eu não estou a falar que assim como Jonas, você está querendo ocupar o lugar de Deus. Não, não é essa a minha intenção. Eu só estou a falar que assim como Jonas, você está ocupando um lugar que não é seu. O seu lugar é com seus irmãos da igreja, é com seus amigos, pessoas que te fazem feliz, pessoas que te fazem enxergar a beleza da vida, pessoas que te fazem enxergar a beleza de viver uma vida por Cristo. Então, Jonas por 3 vezes pediu a morte. Agora, o livro de Jonas termina de uma forma intrigante. Por quê? Porque termina em silêncio. Deus ilustra a situação para que Jonas entenda da melhor forma. E o que nós vemos é um silêncio. Jonas não responde. Bom, eu quero acreditar, usando um ditado popular, quem cala consente. Eu quero acreditar que Jonas, depois de ter visto a ilustração que Deus fez, entendeu que aquelas pessoas, assim como Jonas,
eram importantes para Deus. Agora, para você que me assiste e você tem vivido distante de Deus, é muito importante que você entenda que Deus hoje te chama. Deus quer que você volte para os seus caminhos. Deus quer que você fuja do pecado. Deus quer que você viva uma vida com Ele. Deus quer que você viva a eternidade com Ele. Bom, se você me assistiu até aqui, Deus seja louvado pela sua vida, Deus seja louvado pela vida da sua família. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu peço que você se inscreva, ative o sininho das notificações para você ser notificado sempre que postarmos um vídeo aqui no canal. Também é muito importante que você deixe o like para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Bom, se você quer ter aulas comigo, eu te convido a fazer parte do meu treinamento Os Segredos Escondidos em Gênesis. Neste treinamento eu falo sobre como viver de acordo com o plano perfeito de Deus. Na sua vida financeira, na sua vida amorosa, nos seus projetos, como viver segundo o plano perfeito de Deus. Para você fazer parte deste treinamento, é só clicar no primeiro comentário fixado, no meu comentário fixado, ou no link que está na descrição do vídeo. Fazendo isso, você adquire mais conhecimento da palavra de Deus e você apoia este ministério para que continue a crescer. Bom, é isso. Muito obrigado por teres me assistido. Que Deus te abençoe e te vejo no próximo vídeo.